Ótimo, ótimo. Continuamos aqui nos estudos, é. Ótimo. É bem profundo, né? O estudo do Dharma é muito profundo e ele é progressivo, então vai mexendo muito desde dentro. A gente está nessa semana, se vocês que estão acompanhando, a gente está trabalhando com meditação no pensamento, que é uma forma assim de realmente desmascarar o sofrimento, né? O sofrimento e a felicidade são estados mentais. Está na dependência da nossa própria mente. Então, ao mesmo tempo que a gente está meditando e desarmando os conceitos que são os pensamentos, ao mesmo tempo estamos meditando na alegria. A alegria ou entusiasmo é uma força mental muito poderosa e ela é muito importante tê-la no caminho. A alegria, ela vai enfraquecer o drama que nós criamos. Então, o sofrimento, ele está relacionado com os conceitos que nós sustentamos. Então, quando temos uma situação adversa, a gente fica com a mente obsessiva, dando volta, eu não gosto, é adverso, eu não quero, e essa própria atitude faz com que fique pior, com que a dor seja maior. E aí entramos num estado mental de lamentação, empobrecido, com o qual fica mais pesado e mais difícil o sofrimento. Por isso, desarmar essa estrutura da mente obsessiva que sustenta a dor e, ao mesmo tempo, manter esse bom vento da alegria, do entusiasmo. Que a alegria, ela não depende do evento, ela é uma força mental da nossa natureza. Então, podemos escolher a alegria, porque a alegria sempre vai estar junto a nós. E logo temos essa condição adversa. Não obstante, tem muitas outras esferas ou aspectos da nossa vida que está em harmonia, em equilíbrio. Então, não temos por que ficar com a mente negativada por uma circunstância e anular todas as outras circunstâncias favoráveis que também estão presentes nesse momento. Então, é uma forma da gente começar a trabalhar com a mente, significa ser conscientes. E junto com isso, a gente está estudando o karma e estamos treinando a mente na paciência. Então, se vocês estão acompanhando o programa, é bem intenso o que estamos praticando. É, é um movimento interno muito, muito intenso, porque é desarmar os pensamentos, é manter a alegria e o entusiasmo, é ver que tudo é karma e que tudo é produzido pelas escolhas que fazemos e, ao mesmo tempo, aplicar paciência. E tudo isso, claro, a vigilância, o estado consciente, tudo muito presente. Então, estamos aplicando muitas forças mentais e isso produz uma grande experiência, um grande movimento dentro de nós. Mas um movimento positivo, um movimento de liberação. Se trata de entender que o sofrimento, ele não é uma obrigação, ou seja, é uma escolha e podemos utilizar o adverso como caminho de desenvolvimento de qualidades e virtudes. Primeira coisa que a gente tem que entender, isso é uma compreensão, é que não temos que colocar o nome de ruim, porque a gente começa por aí. Quando surge algo que eu não gosto, é ruim, e o primeiro movimento é quero evitar, quero afastar, quero destruir. Então chega um inimigo que provoca, a primeira reação é a raiva e a aversão. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que transformar. A gente tem que ver como oportunidade. É uma oportunidade para controlar a mente, para responder com virtudes, para aumentar nosso entendimento, para transcender. Ou seja, tem muito trabalho, tem muito crescimento interior. Então, um adverso, ele vai nos ajudar a gente conectar com alegria, com o bom humor, a desenvolver paciência. São muitas as virtudes e qualidades que a gente desenvolve através do adverso. Então, ele é muito importante no nosso caminho. Mais difícil é lidar
com a felicidade mundana, que são os aspectos eufóricos, porque esses se disfarçam como se fosse felicidade e nos enganam. E a gente perde o controle da nossa mente e fica identificado, desejo, apego, segura, controle. Então tem muito mais sofrimento que não é percebido como sofrimento, tem muito mais enganos, é muito mais difícil se libertar da euforia do que do adverso. O que é ruim, o que é desfavorável, o adverso, seja uma doença, seja um acidente, uma perda, a própria dor, ela já chama a nossa atenção e já começa a haver uma inquietude interna de como se resolver frente a essa dor. A primeira atitude de uma pessoa que não tem conhecimento interior é reagir com raiva, com aversão, buscar a culpa, o que fica cada vez pior a dor. Uma pessoa que está sendo treinada e está despertando a consciência, ela vai conduzir essa situação adversa para um caminho de maior desenvolvimento, ou seja, como desenvolver as qualidades, as virtudes, as capacidades, como transformar essa situação numa experiência de mais controle da nossa mente, das nossas emoções, de mais autoconhecimento. Então, para uma pessoa iniciada, o adverso é uma grande oportunidade. Mas assim, a euforia é muito mais difícil, é muito mais enganosa. Realmente a gente tem que estar muito atento para que a gente não se apegue ou não projete que a felicidade está fora e entenda que a verdadeira felicidade é um estado sereno, é a paz interior. A verdadeira felicidade, ela surge com a paz interior. Ela não está na dependência de algo externo que nos provoque uma experiência de felicidade. Essa felicidade, ela é considerada uma euforia e uma ilusão da mente, frente à verdadeira felicidade, que é o estado de equilíbrio e de harmonia interior. Então é muito importante esses detalhes para a gente manter a nossa mente na direção segura e não cair nos enganos mentais e fazer com que as aflições não somente se mantenham, não cessem, mas fiquem maior também, se multipliquem. A felicidade, ela surge da paz interior. Tudo que a gente vai levar de aqui ao morrer vai ser os estados mentais que nós cultivamos. Se a gente vive atormentado, é o tormento que nos acompanhará. Se a gente vive com os nossos relacionamentos em desarmonia, é essa desarmonia que nos acompanhará. Portanto, é muito importante a gente ter uma vida bem resolvida, ou seja, viver feliz. Isso garante que no momento da morte a felicidade estará presente e tudo que possa vir como consequência terá o mesmo sabor. Portanto, o que a gente tem é o aqui e agora a nossa vida. Como lidamos com cada aqui e agora? A importância do silêncio, da quietude, é importante ter momentos para ficar distante de todas as demandas e pautas que temos que atender no nosso dia a dia. Então, encontrar esse momento de silêncio para poder se ouvir, se sentir, é muito importante, porque senão a gente fica somente respondendo e nessa resposta é muito automática, é muito condicionada. Temos pouco espaço de reflexão. Então, ter um espaço diário para estar sozinho, para se sentir, para ler, para estudar, é muito importante para que a gente possa se desenvolver. E escolher esses momentos para ficar quieto. Isso ajuda a ter um maior discernimento, uma maior clareza. E ir colocando na nossa vida essa atitude de equilíbrio interior, de não estar tão apoiados nas circunstâncias ou nos demais, e de ter um apoio mais no interior e na transcendência.
Quando a gente medita, a meditação, ela vai ativar essa sabedoria transcendental. Vamos visitar ou vamos ter acesso a uma experiência de abertura de consciência e uma conexão com uma fonte mais luminosa, que é o interior da nossa mente, do nosso ser. Com isso, os nossos problemas ou as nossas adversidades, elas perdem a força, se tornam muito pequenas e insignificantes. Então, fazer essa visita na meditação, na consciência expandida, é muito importante para não ser dominados pelos conteúdos que costumamos dar muita realidade e nos mantém presos às estruturas de sofrimento. Então, estar quieto, estar silencioso, estar concentrado no interior e ao mesmo tempo meditar e ter essa experiência transcendental, isso são forças que vão diminuindo essa tendência que temos a sustentar sofrimento. É muito importante entender que tudo é causa e resultado, é karma. Portanto, somos nós que estamos criando o nosso sofrimento. E se experimentamos sofrimento ou circunstâncias adversas, é porque nós mesmos geramos essas causas. Ou seja, ninguém tem culpa do sofrimento que experimentamos, mas que é a nossa própria mente. E é a nossa própria mente que nos liberta desse sofrimento, que amadurece e que transforma essa experiência dolorosa em uma oportunidade de responder de forma virtuosa. Tudo que é adverso, a gente pode estar transformando em respostas virtuosas. E para isso é importante a alegria e o entusiasmo sempre muito presente. A alegria, ela faz com que um fardo muito pesado se torne leve como um algodão. Então, a alegria é uma força mental muito importante de sempre tê-la próxima a nós. Tudo vai ficar mais leve com a alegria. Bem, vamos a meditar um pouquinho, fazer uma meditação juntas nos pensamentos. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então seguimos. Alguma pergunta, Milton? Não? Monja, eu tenho até receio de perguntar, sabe? Vou ser bem sincero, porque eu concordo plenamente com todas as suas palavras, assim, toda a sua mensagem, concordo, compreendo, não só concordo, né? Compreendo, mas assim, que eu tenho, o que eu vivi, né? Nesses meses anteriores, foi muito intenso, muito intenso. Então, e eu sou uma pessoa alegre, né? Sempre fui, assim, essa alegria, digamos, que não é a euforia, Sim, né? sim. É o Essa bom alegria de humor, né? Um bom sentido. compor, a alegria de viver. O Cleveland me conhece bem, né? Somos Uhum, amigos há muitos anos, né? uhum. Mas, assim, quando a gente passa por uma situação realmente Difícil, difícil, né? né? Assim, eu estou tratando de sublimar, de superar, de compreender, de atuar, né? Estou tratando de realizar todos essas ações mentais e Uhum, uhum. trabalhando momento a momento, né? Mas assim, lá no fundo, eu tenho que ser sincero, sabe? Eu não existe uma tristeza, né? Uma tristeza muito forte, sabe? E estou tratando, né? Estou tratando de. Então, mas assim, tal como o Buda nos coloca o caminho, é um caminho de transformação. Então, essa mesma tristeza, ela é o caminho. Ou seja, é através dela que se consegue ter uma experiência superior. A própria tristeza é o caminho da transcendência. Não se trata de negar a tristeza, porque a tristeza se expressa.
Se trata de não estar preso na tristeza. Ou seja, a gente não tem que estar identificado ou sustentando pensamentos ou atitudes que deem força para a tristeza. A gente reconhece a tristeza, que é um fato, mas a gente não fica preso nela, escolhe não ficar preso na tristeza. Então, aí vem o aplicar, o aplicar na nossa vida o treinamento, né? Você teve uma perda de alguém Sim, que te afetou bastante? muito. E quem era sua companheira? Minha companheira de 30 anos 30 anos. Sim, sim. e uma vida muito, muito alegre. Aham, aham. Linda. Mas veja bem, tudo é uma forma de ver, porque a gratidão pela companheira, a gratidão por essa riqueza de estar com alguém 40 anos, 30 anos, isso já não existe no nosso mundo tão impermanente, Muito é algo raro, muito raro. É uma coisa rara que poucas pessoas têm essa realização. Então, conectar com essa gratidão, em primeiro lugar. Em segundo lugar, entender que não existe o fim, ou seja, é continuidade, simplesmente passou para uma outra dimensão de existência ou deu continuidade na sua própria evolução. Que esse amor, esse carinho, essa gratidão, você pode continuar expressando e fluindo para ela. Ou seja, não tem por que cortar, porque não existe o fim. E ali onde se encontre, ela está recebendo. E não somente está recebendo, ali onde se encontra, ela também está cuidando de você por esse vínculo positivo que foi estabelecido. Ou seja, não é porque não vemos e não tocamos, ou seja, que sensorialmente não estamos em conexão, que não exista. Nessa pandemia, não somente eu, mas muitas pessoas estamos afetados porque ficamos distantes de seres queridos. Então, a gente não pode estar próximo de pessoas, como pode ser os netos, os filhos. Então, muitas pessoas não podem estar em contato devido a toda essa condição. É, é uma forma de trabalhar também com a mente. Ou seja, eu não posso estar pessoalmente, mas eu posso estar com a minha energia, eu posso estar com a minha mente. Então, essa pessoa querida, ela pode se transformar num verdadeiro tesouro no teu interior, numa força positiva e não numa tristeza de perda, mas numa presença alegre. Ou seja, você, em vez de sentir que perdeu e que desapareceu, você pode sentir que permanece. E que nesse permanecer você pode estabelecer um encontro muito mais profundo, muito mais íntimo, que não é o sensorial, que é o mental. E que ali onde se encontre, possa estar recebendo essa oferenda que você estabelece através desse contato. Ela pode ser uma força para a tua meditação, uma força para que você seja uma pessoa melhor, e não uma fonte de tristeza e lamentação. Você pode trabalhar de outra forma, você pode transformar essa relação de tristeza numa relação virtuosa, numa força positiva. Ela pode ser a causa para a tua meditação, pode ser o teu suporte de meditação, pode ser a tua oração. Sobretudo, não ver como uma perda, ou seja, não fazer essa leitura de que acabou e perdi, mas fazer uma leitura de gratidão e de permanência, de continuidade. Agradeço tudo que vivemos, mas continuamos unidos, ou seja, podemos manter essa boa conexão
E não ficar no vazio da perda, mas ficar no calor da união. Então, isso é transformar. O budismo tibetano, ele usa muito a expressão transformar, um caminho de transformação. Por isso é chamado de um caminho resultante, porque ele pega o resultado e coloca no caminho, através da gente ressignificar ou transformar. Então, a gente não parte da tristeza que eu tenho que limpar e purificar e das virtudes que eu tenho que cultivar e desenvolver. Eu pego a situação adversa na qual me encontro, seja com que aflição se apresente, e transformo ela. Então, transformo ela em caminho de liberação. Então, é assim como a gente vai transformando todo o adverso num caminho de felicidade. Ressignificando, porque todos os conceitos, eles podem ser transformados, porque são conceitos. Então, a morte é um conceito. E muito dos sentimentos que envolve a perda estão fundamentados em conceitos. Se você reconhece que é natural a morte e que estamos morrendo cada dia, onde está o ontem? Ou seja, quantas vidas vivemos em uma vida, quantas etapas concluímos, ou seja, a vida se transforma, de repente perdemos o emprego, mudamos de cidade, tantos momentos onde a gente vê que realmente uma vida que tínhamos, ela é transformada numa outra vida, numa outra circunstância que estamos vivendo. Então, começar a olhar desde essa transformação contínua, desde a impermanência e desde que estamos assistindo o momento da nossa morte no momento presente. Cada dia morre um dia, como uma vida que nasce cada dia. E essa ilusão de que tudo é igual, ou seja, uma ilusão muito aparente, é uma mente muito distraída, começando a ver um sentido mais profundo e também um sentido de continuidade, que estamos aqui temporariamente, compartilhando com todos os seres para poder melhorar, crescer internamente, mas sabendo que tudo é transitório e passageiro. Perdemos os seres queridos, mas vai chegar um momento que vamos ter que deixar tudo. Ou seja, tanto esforço em acumular e segurar, mas ao final, todos nossos amigos, nossos parentes, nosso corpo, nossas riquezas, nossas posses, nossas honras, tudo que tenhamos acumulado vai ficar aqui. O que a gente vai levar são os estados mentais. Então, acumulando muitos bens materiais, experimentamos estados mentais aflitos. Ansiedade, medo, competitividade, estresse. E depois a gente morre e tudo que a gente acumulou fica, e o que levamos são somente estados mentais negativos. Então o sofrimento é muito grande. Portanto, a vida, na verdade, é um grande palco que nos permite entender o que deve ser realmente cultivado e acumulado. Não são coisas, não são pessoas, são esses momentos. Então, por que, em vez de estar triste pela perda, não está alegre por todos os momentos bons compartilhados? Por que a mente não se fixa nas coisas boas e na gratidão e nos bons desejos e com a gratidão ela não se fixa em emanar coisas boas cada vez que pensa na pessoa perdida? E por que ela se fixa na dor e na ausência, e não se fixa na presença e na gratidão? Entende? A gente tem uma tendência negativa muito forte. Então, em primeiro lugar, a gente precisa dessa decisão interna, ou seja, de realmente dizer: não quero sofrer, não vou dar realidade ao sofrimento. Ou seja, vou transformar o sofrimento em caminho de felicidade. O sofrimento surge porque existe a perda. Agora, eu transformo esse sentimento de perda em felicidade. Ou seja, eu me liberto dele. Isso é autoliberação.
O sentimento vai aparecer, mas a consciência, o ser consciente, aproveita esse sentimento de tristeza para transformá-lo em generosidade, em alegria, em oferenda, em gratidão. Então, essa própria chamada da dor, ela é transformada em algo positivo. De tal forma que ela vai perdendo a sua força e chega um momento que ela já não existe e a única coisa que existe é a gratidão, é a satisfação, é a união e não a separação e a lamentação. Mas a separação e lamentação foi necessária para que a experiência de gratidão e alegria se apresente. Então não se trata de negar o sofrimento, se trata de entender e dar-lhe um verdadeiro sentido. Então o sofrimento, ele é a base da iluminação. Buda fala muito de sofrimento e fala do importante que é. Se não tem o sofrimento, a gente... Justa, é o que eu venho buscando realizar, Monja, com toda sinceridade. Né? Suas palavras, assim, trazendo um encontro, né? Estou tonizado com toda essa postura, né? Então, é um treino. É o que eu venho buscando. Mas a gente vacila às vezes, né? Sim. É que às vezes a gente se deixa levar, se distrai. Né? Eu seria para tudo as mil maravilhas. Né? Então, muito grato, Monja. Muito grato pelas suas palavras, pela sua energia. Mas veja, os desafios são os mesmos para todos. O que passa com você é o que passa com todo mundo. É diferente a cor, é a perda de uma pessoa querida, mas também é a perda de um status social, também é um filho, é um pai, sabe? São diferentes aflições, mas todas elas têm a mesma base, que a mente fica presa, obsessiva na dor e não consegue sair de aí. Então, é importante entender que temos que utilizar a própria dor para poder sair dela. E disso depende a nossa mente. Ou seja, assim como a mente fica obsessiva, dando realidade e só falando dessa dor, essa mesma mente, ela pode utilizar essa dor para se libertar dela. Ou seja, a felicidade e a alegria, ela é uma experiência interna. E essa situação a gente pode responder com esse equilíbrio e com a alegria. Então, essa mente obsessiva que nos mantém preso ao sofrimento, ela enfraquece à medida que a gente vai ativando essas forças superiores dentro do nosso ser. Porque a fraqueza que temos todos é que estamos muito fixados fora e damos muita realidade a que algo externo está produzindo um mal-estar em nós. Você acredita que a tristeza existe porque houve essa perda. Então, atualmente, ela fica fixada nessa experiência externa. O que o budismo tenta nos colocar é que temos uma força interna infinita que pode lidar com essa perda sem estar dentro dela. Podemos sentir essa tristeza desde essa força interna. Recuperar essa força interna é o mais importante, porque se temos essa força interna, todos os eventos, todas as aflições, a gente vai conseguir superar. A gente não vai ficar abatido e preso dentro da aflição. Por quê? Porque temos uma força interna de superação. E essa força interna, que é a natureza do ser, ela não depende de nada fora, ela é a nossa natureza. E é amor, é compaixão, é alegria, é bem-aventurada. Sem depender de nada, ela é bem-aventurada. Então, essa é a força que estamos resgatando. Isso é trazer o resultado ao caminho. Ou seja, conectar com essa força interna, que é uma força universal, que é uma força cósmica,
que é a força de todos os Budas, de todos os iluminados, que é a força de Cristo, a força de Buda, a força infinita. Então, quando nos conectamos com essa grande força, a tristeza continua existindo. Só que a gente se relaciona com a tristeza desde essa força interna. Então a gente não fica no sofrimento da tristeza. A tristeza vai, você sente a falta, é natural. Agora, o que não é natural é a aflição da tristeza, o sofrimento de ficar preso dentro dela. Mas é natural que você sinta essa tristeza. Deu para entender? Ou seja, lidar com o adverso desde uma força interna. O fardo pode ser como o algodão, ou seja, o peso da dor, ele fica maior ou menor dependendo do nosso estado mental. A dor vai continuar existindo, mas ela pode ser insuportável ou apenas pode ser uma dor. Porque outras coisas estão acontecendo que não tem dor. Então ela não é a única nem a maior, é apenas uma dor. Ela não é a mais importante e acabou minha vida e acabou o mundo. Não, eu somente perdi um ser querido. Mas eu tenho bons amigos, eu tenho a própria evolução como caminho de superação para o bem de todos os seres. Eu tenho muita coisa boa acontecendo, eu apenas perdi esse ser querido e tenho uma tristeza, uma vulnerabilidade, uma fragilidade devido a essa perda. Não vamos negar essa fragilidade, e ela é preciosa e temos que cuidar dela, essa ferida, essa dor, mas ela não é tão importante nem tão grande. E com essa força interna, fica muito mais fácil de a gente lidar com essa dor, de curar essa dor, de dar esse carinho que se merece essa dor. Então a gente vai fazer um curativo, a gente vai fazer um rezo, a gente vai fazer um mantra, vai fazer uma oferenda, a gente vai fazer algo. A gente não fica desarmado, completamente impotente, com uma dor imensa e completamente confuso e perdido dentro dela. Não, a gente está conectado com uma potência superior e a gente vai utilizar essa luz potente para curar essa dor. A dor ficou pequena, ficou leve e ficou fácil, porque agora eu tenho os remédios bem-aventurados para lidar com isso. Então, a dor, ela continua existindo, só que em vez de ser um fardo pesado que bloqueava todas as nossas esferas de atuação, ela se transforma em uma dor localizada que estamos curando e que dia tras dia ela vai diminuindo, ela vai deixando de ser tão importante. Então, esse é o ponto que temos que chegar, enfraquecer. Por quê? Porque estamos cultivando outras forças. Então, por um lado, não dar importância ao sofrimento, não fazer ele tão grande, e por outro lado, começar a dar importância nessas outras forças. Por exemplo, de que a morte não existe, de que não estamos separados, que posso estar enviando a minha luz de amor ali onde você esteja, e que possa estar recebendo e ser uma boa causa para que esteja melhor do que estava. Ou seja, trabalhar de uma forma positiva. Então, essa própria dor, ela se transforma num desenvolvimento de capacidades, qualidades e virtudes. Então, em vez de ser uma dor que gera dor e que te aprende na dor e vai gerando mais dor, você pode passar uma vida inteira escurecido e cheio de dor e terminar a tua vida com muita dor. Você pode transformar tudo isso em amor, em alegria, em bons pensamentos, em coisas boas, em virtudes, causas boas. A própria dor foi transformada numa sensação positiva e isso gera como resultado mais coisas boas. Você não está sofrendo. Mesmo tendo a dor da perda, mesmo tendo a tristeza, você não está sofrendo. Ela te serve de objeto, de causa, para desenvolver muita capacidade extrasensorial, transcendental, supramental, virtudes. Então, olha quanta coisa boa você pode desenvolver com essa dor, com essa tristeza. Quanta coisa boa ela pode trazer para a tua vida.
vai chegar um momento que você não vai querer nem que ela desapareça, porque é tanta coisa boa que você pode desenvolver através dela. Então, se a gente consegue ver os obstáculos, não como obstáculos, mas sim como oportunidades, e realmente fazer do obstáculo um desenvolvimento de capacidades, qualidades e virtudes, é maravilhoso. Primeiro deixamos de colocar um nome, etiqueta, obstáculo, e começamos a ver com os olhos de oportunidade. Aqui tem o meu mestre, você tem teu mestre. A tristeza é teu mestre. Ela está te ensinando o caminho da luz, do amor, da felicidade e de tudo que é bom. Então, se começamos a ver todos os obstáculos ou adversidade com esse novo olho, com esse novo olhar, e começamos realmente a aproveitar para desenvolver essas qualidades, é maravilhoso. É o que eu faço. Ou seja, e para isso requer ficar muito tempo quieto. Tem que ficar sozinho, né? Porque esse é um trabalho que você faz sozinho. O outro distrai. Sabe por quê? Porque o outro cobra a tua dor. Você tem que estar triste porque perdeu. Então também tem essa influência que o entorno faz, que eles jogam essa projeção, isso fica mais difícil. A gente já está com a nossa tristeza e os demais projetam que a gente tem que estar triste, então fica mais difícil. Por isso é importante ficar sozinho para fazer essa regeneração interna, fazer essa cura interna. É nesses momentos de quietude, onde realmente você vai conectar com o melhor que te oferece essa situação de perda. Então, é aí onde você vai trabalhar essa transformação. Mas é muito bom, você tem uma oportunidade maravilhosa, e ademais com uma experiência de vida, com uma madurez de vida, então isso faz com que seja uma experiência muito iluminada. Pode fazer você concluir a vida com muita transcendência, com muita sabedoria e com muito mérito, muita sabedoria nas mãos, né? Esse acontecimento nesse momento está sendo uma causa de iluminação maravilhosa. E logo a tua companheira ela recebe isso, porque se você faz essa transformação, ela é a causa da tua transformação. Então, ela também está recebendo o resultado da tua própria transformação. Então, ali onde se encontre, isso também gera uma iluminação na mente dela, gera sabedoria. Então, é algo bom. Tanto para você, para ela, como para toda a humanidade. No sentido último, estamos conectados e cada passo que você dá na liberação, todos os seres estão dando juntos, né? A nível de consciência coletiva, a humanidade caminha junto com o nosso próprio crescimento. Então é muito importante esse momento para todos nós. E é um momento maravilhoso. Ver desde aí é realmente de muito agradecer. Bem, vamos a meditar um pouquinho. Então vamos a sentir o corpo, a mente, a respiração. Vamos tomar conexão interna, caminhos internos, caminhos de sabedoria, onde toda a nossa vida, com as suas histórias, com as suas aparências, se tornam pouco importantes. E conectando com o que é realmente importante. A consciência, no seu estado puro. Para isso temos que dar as costas ao mundo, deixar de dar importância ao fluxo, aos eventos, a tudo que vai surgindo na nossa mente, seja do passado, do presente, as aflições, as esperanças, os medos, permitindo que todos esses elementos possam surgir, mas nós deixamos de agarrá-los. Através da concentração na respiração, a gente vai abrindo a nossa mente a contemplar, vai libertando a nossa mente dessa tendência a estar agarrando estados mentais e solidificando como se fossem eventos reais.
gerando uma boa direção, isso é muito importante na meditação, gerar uma mente superior. A mente superior sempre tem que ver com abertura, sair da nossa vida, do nosso eu, dessa autoimportância que concedemos e abrindo nossa visão para o planeta, para o mundo, para todos os seres. E sentindo essa responsabilidade que temos para com toda a humanidade, de oferecer paz, felicidade, equilíbrio, que a nossa meditação, a nossa autorrealização, a nossa transcendência seja compartilhada para com todos os seres e que seja uma causa para que todos possam experimentar o mesmo, possam se libertar do sofrimento, da dor, da lamentação e ser conscientes desse poder de escolha, dessa liberdade de escolher ser feliz, alegre, agradecido, abrindo nossa mente, abrindo nosso coração, abrindo a consciência, vendo o pouco significante que é nossos problemas e desafios, quando olhamos para o planeta, sistema solar, a imensidão do espaço, quando olhamos para todos os seres humanos e vemos nós como seres humanos, vê que pouco importantes somos. Quando olhamos para o nosso sofrimento e olhamos para o grande sofrimento que experimentam muitos seres no nosso mundo e vemos que o nosso sofrimento é pouco significante frente aos grandes sofrimentos que experimentam outros seres. Toda essa perspectiva de abertura, ela enfraquece essa autoimportância e esse agarrar ao sofrimento como se fôssemos únicos, exclusivos, deixar de dar importância à nossa dor e mover nosso olhar para a essência, fazer esse resgate da nossa alma. É realmente um resgate. A nossa alma, o nosso ser, está coberto por essa nuvem de tristeza, de lamentação, de dor, da nossa mente que fica fixada, dando importância, dando realidade, dar um novo olhar, olhar para o interno, resgatar nossa alma, tocar nossa essência, sair da identidade, da identificação de todos os personagens, de todas as histórias, abrindo-nos a uma experiência realmente transcendental, onde deixamos os nomes, as histórias, os acontecimentos, as emoções, os estados mentais, simplesmente contemplar e reconhecer que são estados mentais, projeções mentais, que nada do que experimentamos é real. E assim é como entramos na nossa investigação, olhando para a consciência, para o observador, para esse testemunho de toda experiência, não para suas projeções, mas para a essência de todas as projeções. Quem está criando os pensamentos? De onde eles vêm? Os estados mentais, de onde surgem?
reconhecendo que a consciência, ela se projeta a si mesma. Vamos a construir projeções positivas. Vamos abrir nossa mente e conectar com as forças infinitas do universo, do cosmos, planetárias, universais. E vamos equilibrar nosso corpo com essas forças positivas. Quando a mente se abre a experimentar estados mentais bem-aventurados ou positivos, isso gera uma harmonia no nosso corpo. Tudo aquilo que está em desequilíbrio, nossas dores, mal-estar físico, cessam, se transformam. Esses estados mentais luminosos, eles desencadeiam uma química no nosso corpo. Isso traz bem-estar para o nosso corpo, traz saúde. Estão recebendo energia positiva, bom prana. Essa energia positiva, ela faz com que todas as tensões do corpo se relaxem, faz com que todos os sentimentos que estariam desequilibrados, alterados, se harmonizem, traz paz interior, felicidade interior. E essa felicidade, paz e felicidade interior, desenvolve uma visão transcendental. Transcendemos a importância das histórias, dos conflitos. Liberamos a mente das aflições. E vamos agora emanar essa energia positiva para a nossa vida, para as nossas circunstâncias. Não somente saímos do problema, mas conectamos com a solução. Saímos da zona onde a dor se sustenta e conectamos com essa fonte de sabedoria, de recursos. Essa energia cósmica universal, ela não somente nos resgata da lamentação, da dor, iluminando a nossa mente, nosso corpo, nosso coração, mas ela também é dotada de todas as qualidades necessárias, de todos os recursos necessários para que todos os propósitos e desejos se manifestem de forma rápida na nossa vida. Conectados com as forças universais, consciência aberta, expandida, em conexão. E emanando essa força cósmica universal, essa energia positiva que atraímos, vamos emanar para a nossa vida, particularmente para as zonas de conflito que nos causam tensão. Vamos a enviar essa luz para que se relaxe, se abra, para que aquilo que seja necessário se aproxime, para que problemas se resolvam, que todas as aflições, tensões se dissolvam
Vamos trabalhando internamente com as zonas de conflito da nossa vida. E vamos levando essa luz de sabedoria, luz bem-aventurada, luz de entendimento, amor, compaixão, alegria, compreensão, compreendendo o que realmente é importante, são os bons estados, compreendendo o que realmente é importante, o que devemos cultivar, e aproveitando todas essas zonas de conflito como grandes oportunidades, como grandes mestres na nossa evolução, para que a nossa resposta seja a transcendência, a alegria, a boa energia, essa força cósmica universal que irradiamos na nossa vida, no nosso entorno, sendo assim uma causa positiva no nosso mundo. Deixamos de ser uma carga no mundo, deixamos de ser um gerador de conflito e lamentação e passamos a ser uma força otimista, uma força positiva, luminosa no nosso mundo. Mantendo essa conexão com as forças universais, mantendo essa conexão com todos os seres e sendo responsáveis, comprometidos com cada movimento da nossa mente. Que seja uma expressão da nossa escolha de estar absorvendo as qualidades positivas do universo. Emanando paciência, alegria, conexão, que o amor, a compaixão e a alegria sempre estejam presentes e que através dessa força infinita a nossa mente não se escureça, não se desconecte e se liberte assim das aflições. Vamos levar nossa atenção brevemente aos pensamentos que tanto nos manipulam e ver que são apenas pensamentos, estados mentais, conceitos. E vamos a olhar para os pensamentos com essa visão mais profunda, onde não se distrai seus conteúdos, onde não damos realidade nem importância a seus conteúdos, mas utilizamos os pensamentos para conectar-nos com a consciência aberta, infinita, luminosa. Todas as nuvens surgem no céu, mantendo essa conexão com o céu aberto. E quando surge uma nuvem, reconhecer que é uma manifestação do céu. E assim nos liberamos dessa tendência a dar solidez e realidade, como se fossem independentes. Meditamos nos momentos, nos pensamentos. Quando surge um pensamento, olhamos para ele e deixamos que se dissolva. E assim vamos sendo conscientes da fonte geradora dos pensamentos. Se não surgem pensamentos, apenas descansamos na consciência aberta. Surgindo um pensamento, olhamos e soltamos. Reconhecendo que pensamentos não são coisas sólidas,
nem verdades absolutas. São meras projeções da nossa mente. Reconhecendo a consciência aberta, da qual tudo surge, na qual tudo se dissolve, sem localização, não está dentro, não está fora. Reconhecendo que a consciência não depende do corpo, não é um processo físico, explorando, investigando a consciência que transcende o corpo, transcende os conceitos, que não tem uma forma definida, consciência aberta, consciência infinita, consciência universal, onde o indivíduo se dissolve, se torna infinito, onde a pessoa se torna Buda, num estado mental aberto e luminoso. Essa consciência é da natureza bem-aventurada. Sempre que conectamos, estamos conectados com o infinito, inabalável, indestrutível. E, además, é a fonte criadora de todos os estados mentais. Podemos dar um significado iluminado a tudo que estamos experimentando. Uma inspiração mais profunda, com todos os bons méritos e sabedorias bem dedicados, que seja uma causa de felicidade, paz e iluminação na mente de todos os seres. E assim treinamos a mente em transcendência e acumulamos sabedoria. E devemos fazer isso nos bons momentos como agora, para que quando cheguem os momentos difíceis, que é uma doença, uma situação, a nossa própria morte, a gente esteja bem preparados. Então é treinando nos momentos fáceis que vamos adquirindo maestria para que quando cheguem os momentos difíceis estejamos bem preparados. Então é treinando a mente em transcendência, treinando a mente nessa conexão infinita, nessa suficiência e trabalhando com as adversidades e as tendências a responder com aflição na nossa vida cotidiana. E a vida se torna numa grande aventura e é maravilhoso quando se vive com consciência. É realmente todo o tempo está trabalhando com a própria mente, ou seja, levando ela para uma direção segura,
uma mente positiva, ao mesmo tempo bem conectada e estudando bem a lei do karma, causa e resultado, vamos aprendendo a evitar o mau karma e a cultivar o bom karma, aproveitando as oportunidades de servir, de ajudar, de conciliar, que é todo o tempo, e ao mesmo tempo as tendências a se irritar ou a se desequilibrar, estar corrigindo. E assim a gente transforma a nossa vida em paz e serenidade. E as escolhas que a gente faz também vão orientadas nessa direção. E tudo melhora e tudo se torna satisfatório. Eu aplico na minha vida e eu sou um exemplo. E muitas pessoas aplicando se transformam. Então é um caminho seguro. Essa transformação vai na medida com que cada um vai se envolvendo. Mas um primeiro nível, que é bem próximo e bem fácil, já dá uma melhora de vida, já faz a gente viver melhor essa mesma vida, tendo um pouquinho de autoconhecimento, de autocontrole, tendo acesso a essa experiência transcendental e uma conexão mais profunda com a nossa consciência aberta. Então, um nível de concentração, meditação, aprender a meditar corretamente, esse primeiro nível, 90% das pessoas ficam aqui porque já é muito bom e já não tem motivação de investigar mais, já tem bastante material para poder aplicar na sua vida e viver melhor essa vida e criar boas causas para uma seguinte existência. Então já é muito bom. Então, ótimo trabalhar com a nossa vida, aproveitar esses momentos que estamos em calmaria para ter a mente bem treinada na transcendência e na nossa conexão com a nossa essência. E assim vamos transformando os pequenos obstáculos do nosso dia a dia em oportunidades e caminho de iluminação. Então, gratidão por esse encontro. Hoje somos só nós, mas foi muito bom. Muito Bom, inspirado. gratidão, monja. Muita gratidão. Você é uma curadora de almas. Curadora de almas. Eu me sinto resgatando almas, né? Mas olha, recupero muitas, né? E tem alguns que chegam assim com a corda do suicídio no pescoço, né? Tem alguns resgates que são muito bonitos, né? Onde realmente, sobretudo criaturas jovens que estão muito inestáveis, eles buscam assim no suicídio a primeira resposta. As pessoas mais da nossa geração, mais velhos, já não, já tem mais aguente, né? Mas agora os nossos jovens, mais jovens, eles estão respondendo com muita facilidade com o suicídio. Então, está sendo muito bom. Alguns jovens conseguiram ressignificar completamente as suas vidas só com a meditação, numa meditação bem orientada, profunda, num sentido e significado mais profundo. Muito bom. Muita gratidão. Muita virtude, muitos méritos na sua jornada, na sua missão. Muito Muitos grato. méritos para todos nós. Gratidão. Gratidão. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco.